O ano de 2020 vai chegando ao fim, marcado por protestos e manifestações, mesmo com as medidas de isolamento social consequentes da pandemia do novo coronavírus. As redes sociais viraram as saídas para ecoar gritos de justiça por George Floyd, por João Pedro, por Mari Ferrer e por tantos outros. O que se viu foi uma onda de mensagens pedindo por mudanças, que fizeram grande parte da sociedade refletir sobre igualdade e representatividade nos grandes cargos de poder. Analisando o último censo do Poder Judiciário brasileiro, do ano de 2018, é observado que nos cargos de maior poder, a composição é majoritariamente de homens brancos, de idade entre 35 e 55 anos. Nos resultados gerais, a porcentagem de ocupação dos cargos é de 62% para homens e 38% para mulheres. Já observando pelo corte racial, a porcentagem dos magistrados que se declaram brancos é de 80,3%, enquanto negros são de 18,1%. Inseridos nessa classificação estão os pardos com 16,5% e os pretos com 1,6%. Os amarelos são 1,6%. Isso faz total diferença na hora de um julgamento, porque a gente fala de representatividade. Eu acho que você tocou nesse termo, que é essencial. Eu acrescentaria ao lado da representatividade a inclusão. Eu acho que inclusão é uma palavra-chave. Se a gente não tem nessas posições de autoridades públicas pessoas plurais, diversificadas, que realmente compõem o povo brasileiro, a tendência é que você monopolize e homogeneize uma forma de ver o mundo num poder público como é o judiciário. Inevitavelmente, na hora de uma decisão, de uma apreciação desse caso, aquele julgador ele vai imprimir a sua marca, todo o seu astro de experiências e vivências naquela decisão. Porque o direito a discurso, o direito à narrativa, as leis têm lacunas. Representatividade é uma palavra-chave, assim como a inclusão. O déficit de diversidade, representatividade e principalmente de conscientização é observado em casos como o da magistrada Inês Marszalek Zapperlon, que em uma sentença que proferiu em junho de 2019 condenou um suspeito de praticar assaltos, em razão de ele ser negro. E também o caso da juíza Alessandra Reis, que em julho de 2016 condenou o réu por latrocínio, mas ressaltando que, abre aspas, o réu não possui estereótipo padrão de bandido, possui pele, olhos e cabelos claros, não estando sujeito a ser facilmente confundido. Fecha aspas. O caso de Inês foi denunciado 3 vezes ao Conselho Nacional de Justiça, CNJ. 2 dos processos foram suspensos e o terceiro ainda está em tramitação. Já Alessandra foi inocentada da acusação de racismo. O ministro Humberto Martins, em agosto de 2019, decidiu arquivar a denúncia contra a magistrada. Mas ali ela falou que ele não tinha o perfil, a cor da pele, os olhos de uma pessoa pretensamente criminosa, que é o quê? Uma pessoa de pele escura, de olhos escuros. Então, isso é racismo, porque não é uma pessoa identificada, é todo um grupo. Então, isso foi uma atitude racista. Né? Só que ela foi absolvida no CNJ. A gente ou não tem consciência, ou a gente tem consciência, mas a gente coloca para debaixo do tapete, a gente diminui, a gente desqualifica, porque pessoas não querem abrir mão de seus privilégios, porque é um assunto indigesto também, porque é um assunto difícil, mas as coisas têm que ser encaradas como elas são, de fato. Essa homogeneização do judiciário é refletida nas condenações. Por exemplo, os crimes de homofobia e racismo acabam por vezes configurados como simples injúrias raciais, considerados de menor grau e com penas mais brandas. Lembrando que a homofobia, quando foi criminalizada pelo STF em fevereiro de 2019, foi considerada como análoga ao racismo, entrando nessa mesma classificação. Essas identificações incorretas são decorrentes da falta de pessoas da área que realmente entendam o que são essas questões. Além de tudo, é necessário falar de representatividade não só do Poder Judiciário em si, mas também da base nos cursos de direito, ainda muito elitistas, porém com significativo avanço na diversidade, principalmente por meio do sistema de cotas. Se a gente parar para pensar, primeiro, historicamente, na desigualdade social, o poder judiciário ele é elitista. É só a gente olhar para o Supremo, para o STJ, enfim. Não precisa ir tão longe. Se a gente vê na prática que os juízes são brancos, que os defensores são brancos, o procurador que trabalha comigo é branco. É extremamente importante, por exemplo, que não abram mão das cotas para entrar na faculdade, porque é isso que vai fazer a manutenção.
o acesso à educação é extremamente importante para que a gente, a longo prazo, né, consiga equilibrar, né? A gente vê um STF menos branco, a gente vê um Supremo menos branco. Observando esse esquema, é importante questionar a composição do judiciário, pelo fato de isso impactar diretamente no modo como a justiça é feita, para quem é feita e como pode ser feita. A partir daí, a sociedade pode então começar a buscar formas de entender seus problemas sociais e estruturais.